Há histórias que não são contadas em livros, mas nas formas que a vida nos dá. História de pessoas que transformam a matéria-prima do mundo em algo que nos faz enxergar a vida de uma nova maneira. Hoje, vamos conhecer a alma por trás da madeira, o coração por trás da arte. Esta é a história de Juvenal Belfort Trindade Filho, um homem que constrói seu legado com as próprias mãos e que, com seu olhar único, ajudou a moldar a identidade visual da arte amapaense. Testemunhamos agora o talento em ação. As mãos experientes de Juvenal transformam a madeira bruta em arte. Cada movimento é preciso, carregado de anos de experiência e de uma profunda conexão com o material. O Juvenal é um artista, assim, que eu posso dizer assim, um ícone nessa questão da madeira. Então, o trabalho dele, todos os trabalhos dele é um trabalho que impressiona pela criatividade, pela exclusividade, que trabalha muito com materiais, com muitas obras exclusivas. Da impressão que eu tenho do Juvenal, que ele é um artista único naquilo que ele produz. Eu descreveria o Juvenal como um criativo. No período de tempo que eu trabalhei com ele, em todas as nossas missões, ele exercia com muita criatividade e com uma pegada muito inovadora. Isso também reflete muito no período de tempo que a gente trabalhou. Ele exerceu o cargo aqui dentro do governo do estado como gerente de artesanato. E muitas das vezes as missões que eram lhe dadas refletia também essa necessidade dele também ser criativo, inovador e buscar outros mecanismos para tentar fortalecer ainda mais a política pública do artesanato. O trabalho do Juvenal é um trabalho que inspira muito os artesãos. Ele sendo um dos pioneiros nessa temática do rústico, da madeira, então isso foi algo que impressiona muito as novas gerações. E isso impulsiona os novos artistas a criar esse estilo, porque é um trabalho que é voltado para a preservação. Nós passamos quase 4 anos trabalhando juntos. E além do trabalho que ele exercia enquanto gerência, ele fabricava as peças também. E isso já era muito difícil de conciliar. Qual é o tempo que você tem para produzir, sendo que você estava exercendo uma função que era específica também na gerência de feiras e programações culturais do governo do estado. Mas a evolução do trabalho dele foi muito grande. O coletivo a qual ele fazia parte também incentivava muito essa produção. Meu nome é Juvenal Belfort Trindade Filho, eu sou de Santa Inês do Maranhão. Eu sou de uma família de 10 irmãos, eu sou o último, sou o caçula da família. Meu pai cuidava da terra, era lavrador, e minha mãe era lavadeira e cuidava de casa. Eu venho de uma infância assim, bem humilde, que meus pais não tinham condição de comprar os brinquedos, nós fabricávamos os brinquedos, né? E eu lembro que eu pegava um pedaço de barro e começava a construir fazendas, né? Fazendo os bois, as vacas, os bezerros. E eu fazia também aqueles carrinhos de lata, carrinhos de madeira. E assim a gente ia criando os brinquedos. Era a nossa diversão, né? A gente às vezes se pergunta como é que a gente chega até o estágio que a gente está como artesão, como artista plástico. Eu acho que das pessoas mais influentes na minha vida, em tudo que eu sou hoje, a minha inspiração está no meu pai, né? Meu pai era carpinteiro também, não só cuidava da roça, e meus irmãos também todos seguiram a profissão do meu pai. A minha chegada em Macapá, ela foi bem curiosa, porque eu não conhecia. Como eu trabalhava com vendas, eu vendia livros, assinaturas de revistas, eu vim andando aí em algumas partes do Pará, eu passei, e finalmente eu chego aqui em Macapá, em 93, no dia 3 de setembro de 1993. É também curioso, né, que quando nós chegamos, eu fui morar na casa de um senhor que tinha alugado a casa para essa nossa equipe que veio lá do Pará. E nós chegamos
lá na casa dele, ficamos ali um tempo, e com o passar do tempo também eu acabei gostando da filha desse senhor, inclusive estou casado com ela até hoje. E depois do casamento, eu continuei ainda trabalhando com venda, né, de assinatura de revista. E também cheguei a vender remédio natural. A minha vida foi sempre assim com a questão de vendas, né? E um dia eu estava querendo fazer uma outra atividade, já estava um pouco saturado das vendas, e eu estava passando ali na Escola Sambódromo, nesse tempo funcionava, né, a Escola Sambódromo de Artes Populares do Amapá, e aí encontrei ali um curso, né, de madeira e construção de materiais alternativos, acho que é mais ou menos esse o nome do curso. E eu me inscrevi e comecei ali a fazer o curso. Eu lembro que meu professor era o professor Pantaleão, hoje já falecido, e nós concluímos a oficina. Se eu me lembro hoje, eu fui o único aluno que ficou na oficina até o final, né? Nós concluímos nós dois. E eu lembro que ali praticamente começou o meu trabalho como artista, né? Eu comecei a criar algumas coisas. Eu lembro, eu trouxe até esse estilete aqui, porque essa aqui era a minha ferramenta de trabalho. Eu comecei a entalhar madeira com estilete. Esse curso aconteceu no ano de 98. E 98, assim, para mim foi um ano que foi o divisor de água na minha vida. Logo em seguida teve um outro curso que foi a construção de objetos em madeira. Dali para frente foi assim uma evolução bem interessante, né? Eu fui olhando os materiais que tinha à minha disposição, aquilo que eu conseguia captar, às vezes na rua, por onde eu encontrava alguns objetos. As pessoas até brincavam comigo: rapaz, Juvenal, tu pega qualquer pedaço de madeira e transforma em arte. Eu digo, não é bem assim, mas aquilo que mais me interessa, eu consigo realmente transformar em arte. E eu comecei então a criar esses objetos a partir dessas descobertas. Quando eu comecei a trabalhar, que eu fui fazer minha primeira exposição na Casa do Artesão, fui fazer meu cadastro, etc. Eu percebi que a maioria dos artesãos eles trabalhavam com entalhe. Nesse tempo a gente tinha o Tássio, tinha o Davi, tinha o próprio seu Jovino, né? Praticamente todos os artesãos em madeira só trabalhavam com entalhe em madeira. Eu trouxe um tronco, né? Ele ficou muito tempo lá em casa, um tronco de cedro, ficou embaixo de uma mangueira que eu trabalhava, bem semelhante a esse ambiente que nós estamos aqui. Eu conversando com a minha esposa, ela olhou para aquele tronco e disse assim: por que você não faz um banco com esse tronco de madeira? Corta aquela parte de trás, coloca na frente, né? Aí eu disse: rapaz, eu vou realmente usar essa ideia. E eu comecei, foi a partir dali, praticamente com a ideia da minha esposa, que eu criei aquele estilo único, né? Banco rústico a partir dos troncos de madeira. E dali para frente, as evoluções foram bem evidentes. Eu lembro que tinha um designer lá no Sebrae, o Cristiano, ele sempre dava algumas ideias boas para a gente dentro desse. Eu falei: rapaz, Belfort, acho que daí para frente tu vai só evoluir dentro dessa tua criação. Eu fui um dos que introduziu essa questão da arte do banco rústico em madeira aqui no artesanato do Amapá. Quando chegou essa ideia de nós participarmos dessa oficina do Sebrae, com essa iconografia Maracá Nani, até aquele momento, algumas pessoas, como o mestre Trocal e outros mestres também, trabalhavam mais a cultura marajoara, né? E nós fomos ali instruídos a trabalhar essa iconografia. Ela realmente resgata a história do Amapá. Eu já inseri em alguns trabalhos meus essa iconografia, mostrando que realmente o Amapá ele tem uma identidade no artesanato. Eu não coloco a iconografia Maracá Nani em todas as peças, são algumas que eu coloco. Por exemplo, os bancos rústicos, eu não trabalho com a iconografia Maracá Nani, porque eles são a minha identidade praticamente, né? O artesão, o artista plástico, ele, ao produzir, ele precisa mostrar isso. Uma das principais vitrines que nós tínhamos para mostrar o nosso trabalho eram as feiras do Sebrae. E eu lembro que em 2004 eu fiz a minha primeira exposição. O Sebrae ele sempre foi um parceiro assim da gente. Tem também as expofeiras, que eram grandes vitrines para nós, às vezes feiras também fora. Eu participei em 2005
da feira em Belo Horizonte. Acho que o Museu Sacaca também, o Sesc, sem falar da Casa do Artesão, que praticamente é a nossa maior vitrine, onde nós expomos ali os produtos. Tinha também a Feira do Artesanato, não posso esquecer da Feira do Artesanato, que ocorria ali na frente da Casa do Artesão. Eu acabei não citando, mas teve uma feira aqui no meio do mundo, a Amazontec. Eu acho que aquela feira ali para nós foi bem importante, porque eu consegui ali fazer uma venda, eu acho que foi uma das maiores vendas que eu já fiz, né, do artesanato. E para mim, o Amazontec ela foi assim, uma feira bem diferenciada. Eu participei de alguns concursos de peças artesanais. Eu lembro que o de 2001, assim, para mim foi eu tenho até aqui nas minhas mãos certificado, já pouco gasto pelo tempo. Esse concurso aqui para mim foi de muita importância, porque assim, eu estava começando a chegar na arte. Eu consegui ali ganhar o prêmio com uma arte que, como eu sempre faço, né? Eu pego uma peça que ali praticamente foi criada pela natureza e dou um leve toque de arte nela, né? E eu tenho aqui também na minha mão esse certificado que eu ganhei em 2005, que foi o troféu Júlio Pereira. Algo assim importante, né, para mim, porque ali eu pude ver que eu estava realmente entre os melhores, né? Uma questão de perseverança, de acreditar realmente no meu trabalho. Eu retornei lá conversando com uma amiga. Ela disse: olha, Juvenal, a gente tem uma vaga aqui para professor, e como você já foi aluno aqui da Escola Sambódromo, eu sei que tu é professor, traz para mim uma relação do material que tu vai usar, faz aí um pequeno projeto para que você possa ministrar uma oficina para 15 alunos. Aquilo ali realmente para mim também foi algo importante, porque ali eu não estava só aprendendo, né? Mas agora eu ia passar a ensinar como professor e não mais como aluno. Aluno, é claro, da vida, né? Porque a gente sempre aprende, né? E eu consegui fazer essa oficina. Eu lembro que foi ali na igreja, eu pedi ali o local para o padre e ele concedeu para a gente. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que a gente tem sempre assim alguém que a gente se inspira para criar os produtos, né? Assim, de primeiro eu tenho um professor, né? Meu professor Pantaleão. O professor Pantaleão era um cara realmente assim, fora de série, um cara criativo pra caramba. E ele sempre me ensinava: Juvenal, assim, tu nunca termina uma arte dizendo assim, já tá bom, porque sempre tu tem que dar mais um pouco de lixa, tu sempre tem que melhorar a pintura. Eu tentava, em todos os momentos, ser melhor que ele. Porque agora eu já era professor também, né? E outros artesãos também, nós já trabalhamos juntos em alguns projetos. E eu já falei também do Tony, que é um cara assim que tem uma inspiração assim muito grande. Além dele ser meu amigo, né? É um cara assim que eu admiro pelo trabalho dele, pela busca, né, que ele faz por apresentar assim obras diferenciadas, né? E eu gostava também da arte do seu Jovino, né? E posteriormente o filho dele, o Jansen, ele também fez uma continuidade de tudo isso. A gente sai para coletar as madeiras. Eu geralmente procuro ali algumas partes na orla de Macapá para coletar essas madeiras. E assim, para quem chega lá, eles olham apenas troncos velhos. Mas para mim, para outros artesãos, a gente vê ali o nosso sustento. E uma fonte maravilhosa de inspiração, de criação. A gente corta ali com motosserra, coloca ela no caminhão, faz o transporte, coloca no caminhão e coloca então para processo de secagem, né? Quando a gente coleta a madeira, a gente não tem ideia do que a gente vai trazer. E às vezes na oficina é que a gente realmente ela cria a forma, né? Essa questão das marés, né? Fazendo esse processo de batida na barreira, para alguns pode ser até algo assim desastroso, né? Mas para o artesão isso é importante, porque ela exatamente nessa batida vai desbarreirando e esses troncos eles acabam saindo de lá
E eles vêm nesse processo, né, de vai para uma praia, depois a maré tira, coloca na outra. E quando isso ocorre, não somente com os troncos, mas também com o caule da madeira, ela já chega aqui na beira do rio praticamente descascado, já chega envelhecido com o tempo. Alguns chegam já com bastante furos. E a gente utiliza exatamente esse processo, quando chega a gente lava esse pedaço de madeira e trabalha nele, e realmente a gente vê ali que ali tem muita história naquela árvore, né? A trajetória de Juvenal não se resume à sua oficina. Ela se expande para salas de exposição, feiras e o coração de uma comunidade. De professor na escola que o inspirou a gerente em uma secretaria de Estado, ele se tornou um pilar na cultura do Amapá. Sua arte e seu exemplo abriram portas para novas gerações, mostrando que um hobby pode se tornar uma carreira, um legado. Juvenal sempre colocou muito à disposição a sua arte para ter essa pegada da educação e da conscientização ambiental. Tu pensar que o artesanato está dentro da cultura popular do nosso estado, ele é muito voltado também para questões do uso da identidade da nossa regionalidade também. Quando a gente utiliza uma matéria-prima natural, que é fruto de um reaproveitamento sem degredir a natureza. Hoje, os novos artistas sempre buscam alguém para se espelhar. E eu vejo que, nesse sentido, ele espelha novas gerações, novos artistas, porque nós estamos tendo novas gamas de novos artistas nesse segmento da madeira. Eu percebo que a arte, para ele, tá no sangue, é o oxigênio dele. Então, é um cara que produz com a alma, com o coração. Eu entrei na secretaria como estagiário e o Juvenal já estava desenvolvendo essa atividade. Então, eu muito me inspirei nele, com a questão da dedicação, do trabalho que ele exercia. Nós sabemos que a vida não é para sempre, né? E a gente tem que deixar um exemplo, uma inspiração também para outras pessoas. Eu deixo um legado assim de inspiração, né? Para as futuras gerações, não somente do Amapá, mas também, eu acredito, para outros locais onde a minha arte, né? Ela chegou, ou ela vai chegar. O melhor de tudo, o Juvenal ainda está vivo. A gente precisa ainda cada vez mais salvaguardar as memórias dos grandes mestres do artesanato. Se a gente pensar que o Juvenal, da contribuição que o Juvenal está tendo para este processo, é muito bom quando a gente tem um resgate de memória. O que vem assim dentro de mim primeiro é a emoção, né? Eu fico emocionado por, assim, porque eu participei de todo o processo, né? E da evolução artística, eu acho que não vou dizer de todos os artesãos, mas eu acho que uma boa parte deles, eu estive junto com eles nas feiras, e nós já expomos aqui bastante tempo na Casa do Artesão. E como eu já havia dito antes também, eu já tive esses dois momentos de ser artesão e ser gerente da Casa do Artesão. Então, para mim é uma emoção, é uma importância assim grandiosa em fazer parte desse grupo de artistas que a cada dia trabalham e trazem consigo também a identidade do Amapá, Maracá, Cunani e a sua própria identidade. E essa evolução do que nós tínhamos antigamente para o que nós temos hoje, eu vi crescer esse grupo de artistas, de artesãos que realmente trabalha cada dia para que não só o turista, mas também o povo amapaense tenha assim de que se orgulhar. Eu acho que nós temos uma das casas de artesãos mais lindas do Brasil. Eu já visitei algumas e assim quando se fala numa casa de artesão com essa amplitude, né, e esse grupo de artesãos que nós temos, para mim sempre é uma emoção e uma alegria fazer parte desse grupo. A arte de Juvenal Belforte Trindade Filho nos convida a olhar para o que a vida nos oferece e a enxergar um potencial que poucos veem. Sua história é um legado que une a tradição familiar, a força da natureza e a paixão de quem se permite ser transformado, para então transformar o mundo ao seu redor.
Um olhar que nos ensina a ver a vida com novas cores e novas formas.